Olá pessoal, hoje estamos aqui com Pedro Bertemes Filho. Ele é professor da UDESC, ele coordena um projeto de medidor de glicemia sem furar os dedos. Então nós vamos ter uma conversa gostosa com o Pedro, mas antes de a gente falar com o Pedro, vou fazer minha autodescrição. Como vocês sabem, meu nome é Frank Duarte, tenho 50 anos, aos 45 anos perdi a visão por um glaucoma fulminante, e hoje, em parceria com o IVES e em parceria com algumas empresas, nós estamos trabalhando com a melhoria de vida da pessoa com deficiência. Eu sou um homem de 1,80 m, peso 100 e alguns quilos, tenho cabelos castanhos que estão se tornando grisalhos, a pele clara, olho castanho. Hoje estou vestido com uma camisa preta do Instituto IVES, e nós vamos hoje entrevistar o Pedro. Pedro, gostaria de saber um pouco sobre você. Quem é o Pedro? Qual a sua formação? Da onde veio o Pedro? E hoje você é professor da UDESC do campus Joinville, é isso? Exatamente, Frank. Obrigado pela oportunidade por estar nesse podcast aí, explicando um pouquinho do que a gente faz aqui em Joinville, né? Na UDESC de Joinville. Eu sou Pedro, filho de Pedro, portanto meu nome é Filho, tá certo? Pedro Bertemes Filho, sou natural de Florianópolis, não sou Mané da Ilha, tá? Deixar claro, não sou Mané da Ilha. Eu fui somente para nascer, eu morei em Governador Celso Ramos e depois me criei no Mato Grosso do Sul, na capital de Campo Grande, né? E vim para Joinville em 1989, cursei o vestibular, entrei nessa universidade aqui, antigamente, em 1990, chamava Faculdade de Engenharia de Joinville, a FEG. Me formei, me graduei em 1995, tá? Não me adequei muito com o ambiente de fábrica, sabe, Frank? E aí, então, resolvi, por que não fazer um mestrado? Você se graduou em qual? Me graduei em Engenharia Elétrica. Engenharia Elétrica. Isso. E aí, depois eu decidi, então, por que não fazer uma pesquisa voltada à medicina? Eu gostava muito de medicina, Frank, porque eu também queria ser médico. Só que não tinha como fazer o vestibular para a medicina com opção para a engenharia elétrica. Eram e aí eu tive que escolher. Eram dois lugares diferentes. Eram dois lugares diferentes. E também, para a medicina, eu tinha que pagar. E engenharia elétrica era na faculdade aqui, grátis. Quem decidiu a tua carreira foi o bolso. Foi o bolso. E aí eu falei, não, vou fazer engenharia, que eu era muito bom em matemática. Aprendi muito com meu pai a somar conta de pessoas na folha de pão. Aqueles que aí lembram, né? Na folha de pão. E aí, então, por que não fazer mestrado em engenharia biomédica? Aí eu fiz mestrado em engenharia biomédica na Universidade Federal agora de Santa Catarina, Florianópolis. Morei lá por 2 anos. Casei em 97, muito bem casado. E aí fui impulsionado por um professor da Federal a mandar uma proposta de um doutorado para a Inglaterra. E aí eu escrevi o projeto, o CNPq, que é o órgão federal, gostou da proposta. Fui selecionado, passei em todas as etapas e fui para a Inglaterra. Catei minha esposa, montamos umas malas e partiu Inglaterra, Sheffield. E aí eu terminei o doutorado em engenharia biomédica. Ele foi validado aqui na Universidade de Campinas como engenharia biomédica. Lá ele é dito como física médica. E aí em 2002 eu voltei para o Brasil, fiz um pós-doutorado na USP, né, na área de bioengenharia. Nós lá montamos, eu trabalhei numa equipe... Engenharia? Em bioengenharia. 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 E lá eu participei de uma equipe muito grande e montamos o primeiro tomógrafo de impedância elétrica do Brasil. E hoje ele é vendido por uma empresa chamada Timpel, tá? Timpel, que fica, uma empresa que fica em São Paulo lá. Então, essa tua veia de montar equipamento para favorecer o público em geral, já não é o primeiro? Não, não é o primeiro. Não é a primeira vez. Mas esse aqui, para mim, tem um veio especial,
que agora o diabético ele é considerado pessoa com deficiência, né? Sim. E como hoje eu trato de assuntos de pessoa com deficiência, entrou no foco da nossa conversa, no foco do IVES. Uhum. Então, primeiramente eu queria saber como é que funcionam os campos das universidades, como é que... me explica, nós estamos aqui, tu me falou que estamos no campus 2, é Joinville, campus 1 é Florianópolis, temos mais campos, como é que isso funciona de forma geral para que o pessoal entenda? Eu não saberia dizer para vocês aqui exatamente todos os campos de cabeça, né? Certamente nós estamos no campus 2, que nasceu em 1965, o campus 1 nasceu lá em Floripa com a ESAG, que é uma escola superior de administração e gestão, e aqui em Joinville montou-se o primeiro curso de engenharia, que é o Engenharia Elétrica, nasceu o campus aqui, na Otobem. Depois ele mudou para esse terreno doado pela prefeitura com o curso de engenharia elétrica e até então a todas as engenharias. Então aqui nós temos todas as engenharias, todas no sentido as básicas, civil, eletromecânica e de produção. Nós temos também física, química e matemática e tem ciência da computação. E tem um curso de tecnologia digital, a parte que a gente chama de TADES, que é um curso noturno. E o Estado tem outros campos, né, são 13 ao total, espalhados por todo o Estado de Santa Catarina. Campos, por exemplo, em Lages, que é o Centro de Agroveterinária, e tem toda a parte de, por exemplo, a medicina veterinária, a parte de biologia, a parte de engenharia florestal, engenharia de alimentos. Eu estudei aqui do lado, na FURG, né? Na FURG. Antigamente, né? Uhum. Eu iniciei aqui em 94, então bem na época que teve a transição ali, e naquela época era a FEG aqui. Isso. Então, e a gente, os profissionais, os alunos aqui, eram muito bem reconhecidos, tanto na região quanto nacionalmente, né? Aqui saíram muitos bons profissionais. Isso é uma verdade ou É verdade, sim. Ainda a UDESC é uma universidade pública e de qualidade. Tá? Nós somos hoje quase 1000 doutores em toda a universidade. Nós temos, Frank, para saber, saiu recentemente na mídia, que eu estou falando aqui, é um fato que saiu na mídia, nós temos o INEP, que é o Instituto Nacional de Superior Anísio Teixeira, né? Que é vinculado ao MEC. Ele faz a avaliação dos cursos de graduação pelo ENAD. Nós temos 82 faculdades /universidades dentro do estado de Santa Catarina e somente 2 universidades do estado conseguiram a nota 5 no ENAD, que é a nota máxima. Isso carimba, né, a nossa qualidade no ensino de graduação. Isso é muito importante a gente saber que nós estamos falando de uma universidade séria, competente, com profissionais alinhados com o que tem de melhor. E eu conheço uma outra pessoa aqui dentro do campus, que é o Romualdo. Conhece o Romualdo? Romualdo, sim, conheço. Parceiro nosso, já foi apoiador de algum projeto nosso também. Romualdo, um abraço aí, estamos lembrando de ti aqui. Agora eu queria saber um pouco mais sobre essa questão de glicosímetro sem furar o dedo, medidor de glicose. Nós temos muito diabético e, por exemplo, eu sou diabético e sou cego. Como é que eu furo meu dedo com aquela lanceta e depois acho o sangue para poder medir? Cara, dificílimo. Se eu conseguir atingir esse ponto, aí eu tenho o sensor com a numeração. Eu não enxergo aquela numeração. Então, assim, eu estou bem complicado. Se eu não tiver alguém do meu lado, eu não meço glicemia. Ontem nós estávamos olhando, eu acompanho a Adijos, a Associação dos Diabéticos de Joinville. Veio uma criança de Garuva, desde quinta-feira da semana passada, está lá no hospital infantil, tentando baixar a glicemia. E como a gente não tem o Freestyle Libre ou qualquer outro sistema de monitoramento com baixa perfuração, né? A criança está lá medindo a glicemia, sei lá, de meia hora, já faz uma semana. Cara, é uma judiação com uma criança. Então, hoje a gente enfrenta, nós como diabéticos, enfrentamos algumas situações
e hoje talvez o que tu tenha para nos apresentar possa ser a solução de problemas de muitos cegos, muitas mães, muitas pessoas sensíveis, enfim, de uma geração que venha por aí. Eu tô certo nesse pensamento ou tô equivocado? Não, está certo. Hoje, bom, você é cego, mas as pessoas que podem enxergar, né, elas estão comprando, né, o Freestyle Libre, né, que é um sensor minimamente invasivo, usado por 14 dias. Há uma perfuração na pele, sim. Essa agulha de poliéster, ela fica debaixo da pele. Subcutânea, né? É subcutânea. E o sensor custa em torno de R$350 ou mais. Para cada 14 dias. Para cada 14 dias, né? Então tem um custo aí de R$700 por mês, fora o leitor. Mais o medidor, né? Mas só que o leitor você compra uma vez, né, Frank? Sim. Você compra uma vez só e o leitor acompanha o sensor, né? E a partir daí você só começa a comprar o sensor. Então a primeira compra vai te custar uns R$500, tá? Mas a segunda compra já é uns 350. Nós tínhamos, falando de Libre, nós tínhamos 3 estágios, né? 1, 2 e 3. Certo? O estágio do meu projeto. Não, do Libre. Do Libre nós temos o 1, está descontinuado no Brasil. Estão descontinuando, né? Estão descontinuando. O 2 chegou há pouco tempo. E lá nos Estados Unidos já estão usando o 3 já faz um monte de tempo. Europa também, né? Europa também. Eu participei na cidade de Florença, na Itália, em 2024, do Congresso Mundial de Diabetes, de tecnologias e avanços em diabetes, tecnologias e diagnósticos, né, que chama-se ATTD. E lá eu vi muitas empresas. Bom, majoritariamente o congresso foi patrocinado pela Abbott, né, que é a Freestyle Libre, e pela Dexcom. Eles são concorrentes. A Dexcom também tem algum produto? Tem um produto pronto, já não vende no Brasil ainda, porque precisa de uma empresa que faça essa importação, faça essa certificação desse equipamento aqui para que ela possa vender. Então é um processo bastante moroso, burocrático e custoso. E hoje nós temos em Joinville um polo desenvolvendo alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Então a gente começou a trabalhar pensando nisso, né, na perfuração. A gente quer trabalhar com a medição da glicose sem usar sangue. Como é que isso é feito? Bom, essa ideia começou lá em 2000. Cara, nós vamos medir sangue, né? Nós vamos medir sangue, mas indiretamente. Sim. Indiretamente. É como você tentasse ler é como você estivesse lendo a íris dos olhos sem tocar no olho. Hoje você mede a íris, né, a retina, sem tocar no olho. É com um feixe de luz. A luz vai um feixe, uma tecnologia, uma tecnologia que vai fazer com que isso seja possível. E é isso que está sendo desenvolvido aqui. A gente começou em 2016 essa ideia. Pô, então já tem quase 9 anos. 9 anos. Praticamente. 2016 para aí. Eu ofereci essa ideia, Frank. O projeto chama-se eGluco, tá? Todo mundo pode acessar. O projeto tem uma página na www, egluco.bio.br. Só para... Eu já me esqueci. Como é que é? Fala de novo. eGluco, gluco.bio.br. E se tiver alguém distraído ainda, que não pegou, como é que é o site mesmo? Porque eu não vou ficar sem informar isso para o público. Qual que é? Certo. www.e de escola, G de gato, L de laranja, U de urubu, C de cachorro e O de ônibus.bio, de biológico, né? .br. Pessoal, daqui a pouco ele vai me bater aqui. Foi só uma brincadeirinha para que a gente repetisse várias vezes, porque certo. É muito importante a gente saber onde procurar. Né? Porque esse site tem várias... muitas coisas que eu vou falar aqui já estão lá. Nós temos vídeos, nós temos as entrevistas que estão postadas. Qual é a equipe atual que está trabalhando no projeto? O que esse projeto já fez? Nós temos um dashboard. O que é um dashboard? É uma plataforma de dados onde todas as pessoas que já usaram esse equipamento, né, estão lá. Mas vamos lá, Pedro, vamos começar por parte. Em 2016, vocês começaram.
Como é que começou esse projeto? Qual foi a primeira abordagem? Vocês saíram do protótipo 1, né? Isso. Porque assim, Frank, no meu doutorado na Inglaterra, eu trabalhei com bioimpedância. Sim. Eu desenvolvi uma sonda eletrônica para investigar o câncer de pele. Uhum. Isso foi feito, inclusive a sonda está no meu armário. Olha. Né? Quase que museu. É uma sonda que tem 8 eletrodos de ouro. Né? E a partir daí, então, eu comecei a trabalhar com essa área, com bioimpedância. Já em 2012, eu trabalhava com leite bovino. Adulteração de leite bovino usando a técnica que a gente chama de espectroscopia de impedância elétrica. A gente usa a impedância elétrica. No passado foi pego algumas empresas adulterando forte o leite, né? A Parmalat foi pega 2 vezes, tá certo? E porque existe um nível que pode utilizar. A partir dali, não pode mais usar alguns componentes, é isso? Exatamente. Na realidade, o que diz o MAPA? O MAPA é o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele tem uma normativa, que é a IN 51, que determina que 400 mil células somáticas por ml é o máximo permitido por lei. A partir daí, o leite não está bom para consumo, ele tem que ser jogado fora. Sim. Mas ninguém joga fora, porque dinheiro é dinheiro, custo é custo. A ambição é grande. O que se faz? Eu tenho que estourar com as células, eu tenho que destruir as células que estão no leite. E como é que eu faço isso? Eu coloco soda cáustica. Quando eu coloco soda cáustica, o pH do leite muda drasticamente, ele fica básico. Então é acrescentado água oxigenada. Frank, água oxigenada, para voltar ao pH. Tudo produto bem ofensivo. Bem gostoso. Ah, mas professor, o leite passa por uma pasteurização, vai numa serpentina de aço, fervido a 140 graus. Ok? Você mata todos os micro-organismos, você mata todas as células que tem lá, mas você não mata toda a parte química que continua lá. E ele vai para a caixinha e vai para a sua geladeira. Isso quando os caras não colocam formol. Por que formol? Ora, por quê? Porque às vezes o leite, quando chega na indústria, não tem lugar para estocar. Ou a geladeira estragou. Então ele tem que ficar dentro do silo do caminhão. Então, assim, tem essas coisas que a gente começou a trabalhar. Para aumentar a durabilidade. E aí eu forneci para um aluno da Espanha, o nome dele é... Puxa, agora eu esqueci o nome. Sérgio. O Sérgio, falei, Sérgio, eu tenho uma proposta para você, vim fazer um mestrado aqui, trabalhar com sangue. Vamos medir, vamos usar essa técnica que eu estou usando para leite, vamos trocar de negócio, vamos trocar para sangue? A do leite veio para o sangue. Veio para o sangue. E aí ele aceitou a proposta, ganhou uma bolsa da UDESC, que a UDESC é uma mãe, né? A UDESC faz coisas aqui que vocês sequer duvidem. Querem saber mais? Bate na minha sala. A gente explica. Qual é a tua sala? Fala para nós. Eu estou aqui no bloco E, na sala E15, E15, segundo piso. A gente faz muita coisa. A UDESC faz muita coisa, com pouco que tem, faz muita coisa para muita gente. Realmente, a, a UDESC faz muita pesquisa e desenvolvimento, medição, métrica. Cara, é fantástico. Não, Frank, a UDESC, como universidade pública, é a única da federação que tira dinheiro do bolso para dar bolsa de pesquisa para alunos de mestrado, doutorado e alunos de graduação. Cara, isso tem tanto assunto que é mais um podcast. É mais um podcast. É mais um podcast, porque assim, a gente entende o quanto a universidade tem feito pela população da região e automaticamente para o Brasil inteiro, né? E desenvolvimento que vai para fora do Brasil. Mas vamos voltar lá para o nosso foco, que é o leite que virou sangue. Não foi um milagre, tá? Porque Jesus ele transformou água em vinho. Nós aqui não transformamos leite em sangue, né? A gente só trocou de substância. E aí esse rapaz, esse mestrando, o Sérgio, ele montou o primeiro E-Gluco, que é o E-Gluco 1.0. Cheio de fio, ele usou aquele medidor de oximetria. Né? Era tipo um de mesa. É um de mesa, cheio de fio.
né? Parece uma aranha, uma coisa bem feia, assim. Tem uma foto dele lá no site, né? Eu acho que não tem. Eu achei muito feia a foto para colocar no site. Mas tu mandou essa foto para mim. Mas eu tive aquele lá é o audiodescrição 2. disso. Aquele lá é o 2. Ah, Porque depois, como a gente gostou muito e deu muito certo a ideia, a gente quis fazer um update. um né? up. Um up nele. Falei assim, vamos dar um up nele. A gente criou o E-Gluco 2. Então, o E-Gluco 1, quais são as características dele? O E-Gluco 1, ele fazia medição somente de luz, né? Usava 2 LEDs nos dedos aqui. Uhum. Né? A gente adaptou aquele leitor de oximetria para medir aqui. E daí por um lado do dedo e outro lado do dedo. Do lado do dedo. E daí a passagem de luz é que determinava. A passagem de luz. E também a gente colocou, nesse aparelhinho, a gente colocou 4 eletrodos de ouro para encostar na pele. Sim. E a gente... Facilitar a transmissão. Não, o eletrodo de ouro foi exatamente para a gente injetar uma corrente elétrica. Sabe quando você tem uma dor no músculo e você vai fazer uma terapia? Sim. E eles colocam um choquezinho, esquenta? Fiz isso hoje pela manhã. Exato. É exatamente isso. Só que, diferentemente, não esquenta o músculo, você não sente nada. É uma corrente muito baixa, em que a gente coloca para dentro da pele e a gente mede a resposta. Sim. E a gente quer saber a resposta disso. E essa resposta para nós é importante. E quando você compara essa resposta com a resposta da luz, então você tem o óptico, luz, Sim. e o elétrico. Daí já são duas formas de medição. Aí a gente combina isso para dar o diagnóstico. Entendi. E aí deu bem. Ele furou os dedos. Coitado, furou os 10 dedos. Né? Ele furou aqui, furou aqui, furou aqui. Então ele foi o cobaia dele mesmo, o Sérgio. Ele foi o cobaia. Sim. Aí como deu certo, eu disse assim, vamos melhorar isso aqui tá muito feio, é muito cabo. Aí chamei o Leonardo. O Leonardo trabalhou na Marinha, no Rio de Janeiro, e quis sair do Rio de Janeiro. Ele falou que não dá mais para viver lá no Rio e quis vir para Santa Catarina fazer o mestrado. Não faz muita propaganda de Santa Catarina, que senão vai vir São Paulo, Rio de Janeiro, mas todo ele mundo gostou, pra cá. O rapaz gostou tanto que ele largou a Marinha e está trabalhando numa empresa de desenvolvimento de circuitos, de coisa aqui de Jaraguá do Sul, que eu não vou falar o nome para não dar ibope, né? Tá certo? Mas é a maior do mundo? Não é a maior do mundo. Nós temos várias empresas de desenvolvimento de placa eletrônica que estão em Blumenau, que estão aqui em Jaraguá. Então ele está numa da empresa, numa dessas aí. Lá. Ok. Então está trabalhando aqui. Então ele não é que eu pensei. ele desenvolveu o E-Gluco 2. Sim. Quer dizer, o que o E-Gluco 2 tinha de diferente? Bom, continua tendo cabo. Só Sim. que diminuiu o tamanho, né, do experimento para mais ou menos esse tamanho aqui assim. Ele continuava sendo ligado pelo a uma caixa preta. Sim. Então ele ligado numa caixa preta. A algo externo. Algo externo. Então ele tinha um lugar de medição. Ele colocava. E tinha fiação que levava aonde processava. A uma caixa preta. Sim. Exatamente. Esse processador enviava os dados Bluetooth já. Opa. Já grande evolução. Grande evolução para o computador. Sim. Ficou show. Muito bom. Aí ele fez experimento em quem? Nele mesmo. Nele mesmo e no pessoal do nosso grupo. Nós temos um grupo de pessoal de estudo. O pessoal ali do nosso laboratório. Putz. E aí ficou bom. Virou todo mundo cobaia. Virou todo mundo cobaia. Legal, pessoal. Aí, ó. O sofrimento não vai ser nosso, mas foi deles. Exatamente. Só que assim, como é que a gente fez? A gente pegou todo mundo que é saudável, né, não diabético. A gente administrou uma bomba de glicose. Após você fez um jejum de 8 horas. Você chegou no comecinho, né, bem cedinho no laboratório. O Leonardo fez o experimento, né, em jejum. Administrou uma bomba de 75 gramas de glicose e começou a medir a cada 15 minutos curva glicêmica. A curva glicêmica. Medida no dedo. Sim. E pelo equipamento. Comparativo. O dedo e o equipamento. Dedo, equipamento, dedo, equipamento. Para ver a evolução do gráfico. A evolução do gráfico. E para saber se o equipamento estava dando conta. E ficou bom. Não ficou como a gente queria? Não ficou. Qual a curacidade aqui no 2? Olha, a gente chegou em 87%. 87%. Mas ainda era um resultado não confiável.
Não, porque a gente fez primeiro, a gente fez com poucas pessoas. Não tinha que a Anvisa fala, heterogeneidade. Uhum. Só tinha pessoas sadias, jovens. Entende? Então, assim, O grupo de pessoas não era heterogêneo o suficiente, não tinha quantidade suficiente. Perfeito. E aí a gente, não, peraí, vamos... Porque aqui, só para a gente trazer para a linguagem mais popular, né? Nós temos que ter homem, mulher, sadio e doente, criança e adulto e mais idosos. Então nós temos que ter um grupo... Negros, pardos, indígenas. Para ver se funciona em todo mundo, né? Todo mundo. Isso. E a gente teve um problema exatamente por conta disso também, Frank, foi bom você ter falado nesse ponto, porque a cor da pele interfere. Já que é luz, né? Já que é luz. Então, aí, como a pele interfere, eu acabo lendo um dado errado. Sim. E nesse Gluco 2, nós já colocamos a primeira inteligência artificial. Opa! Colocamos aí, embutimos. E ela não aprendeu direito. Por isso que nós queremos o Gluco 3. A inteligência artificial aqui não chegou no nível que vocês queriam. Não chegou. Daí vocês deram o outro plus. O outro plus. Aí nós criamos o Gluco 3. E aí o Gluco 3, sim, é um estojinho menor que esse aqui. Pequenininho. Vamos lá, completamente menor. Eu tenho um grupo aqui que também são deficientes visuais do outro lado, né? Certo. Então, menor que tamanho? 2 centímetros? Vamos ver. Só um chute. Um chute, mais ou menos do diâmetro de uma caneca. Mais ou menos, o diâmetro de uma caneca. 6 centímetros. Aproximadamente. Uhum. Então, já um dispositivo completamente sem fio. Já tiraram os fios? Já tiramos o fio. Criamos um aplicativo chamado eGluco. Está depositado na Google Store. É só você ir lá. eGluco. Gluco porque é inglês. Porque em português é glico. Então é glicose. Em inglês é glucose. Então por isso é o U. Estou explicando. Vai lá, baixa o aplicativo. Tá? Então a gente depositou esse aplicativo lá. Ele se comunica com o celular, fizemos um aplicativo. Então aqui a gente juntou agora um patrocínio da FAPESC. Tá? Opa, agradecendo aqui a FAPESC, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina, que ajudou bastante nesse pulo do eGluco 2 para o eGluco 3. Tivemos aí uma parceria com o pessoal da Itália também. Olha que legal. E aí quase R$500 mil que veio para esse projeto que eu ainda estou prestando contas aí, né? Quem não sabe, essa questão de projeto aí, existe uma verba que vem, mas existe uma prestação de contas muito ferrenha, né? Ferrenha, absurdamente então, ferrenha. Então, o que você colocou no projeto tem que estar na execução e tem que ter nota fiscal, tem que ter orçamento, tem que ter tudo. Então, é muito sério isso, né? É muito sério. Cada palito de fósforo que você compra, você tem que justificar, tem que estar previsto, tem que ter nota, tem que ter recibo, tem que ter a saída no extrato da conta, a conta tem aplicação. A aplicação eu não posso usar, todo o dinheiro aplicado devolve para o Estado. O que for usado, ele é abatido no projeto e o que sobrou devolve, né? Devolve tudo. Todo o equipamento comprado como item permanente vai um selo da universidade, então ele é patrimoniado, ele vira ativo da universidade. Né? Tá, deixa eu fazer uma pergunta agora, que não sei se a minha dúvida é pertinente, mas... Você já tem o aplicativo que está lá no Google Store. No Google Store. E eu tenho que ter uma ferramenta para medição? Eu tenho que ter algum material? Tem. Baixar o aplicativo não é uma parte do processo. É uma parte do processo. Você tem que ter o relógio. Na verdade, não é relógio. Você tem que ter o aparelho. Né? Sim. Para você poder se comunicar. No eGluco 3, nós já estamos falando de um relógio. Ainda não, Frank. Não? Ainda não. Nós estamos num aparelhinho que, por exemplo, esse aparelho foi usado em diabéticos. Sim. Que foram hospitalizados. Então, pacientes hospitalizados no Hospital Azambuja de Brusque. Sim. Foram 67 pacientes. Tudo catalogado? Tudo catalogado. Está lá no dashboard do egluco.bio.br. Aquilo que tu tinha falado no início, né? Novamente aqui, né? egluco.bio.br. O dashboard está lá, os dados deles. A gente fez durante outubro, novembro e dezembro de 2024. De 2024. Então os dados estão lá. Então o equipamento agora,
ele está medindo não só a glicose, né? Mas nós não temos resultados ainda, eu vou explicar daqui a pouco por que ainda não temos resultado, mas ele já está medindo saturação de oxigênio. É isso que eu ia te perguntar. Na nossa conversa anterior, tu tinha falado o seguinte, que você já conseguiu colocar algumas outras medições fora as glicêmicas dentro desse teu dashboard, dentro dessa tua portfólio de informações. É isso? Isso. O hardware, a eletrônica interna, ele já está medindo saturação de oxigênio. Oxigênio. Oxiometria, é isso? Oxiometria. Ele está medindo o batimento cardíaco. Uhum. Parecido com aquele que o cara usa para fazer a corrida? Exatamente. E está medindo a temperatura da pele também, que é importante para nós, a temperatura da pele. Por um estado febril? Por exemplo, a pessoa está em hipotermia. Hipoglicemia? Não. Ou hipotermia? Se você for medir o sangue numa condição de hipotermia... Sim. Hipotermia é a baixa temperatura, do corpo. Você vai ter uma medição errada da glicose, mesmo usando aquela fita. Então é importante para nós saber qual é o valor dessa temperatura para eu poder ajustar o software. Então o sangue de outra temperatura também sofre alteração na medição. E daí ele consegue pegar o desvio por conta de medir a temperatura onde ele está fazendo a medição. Exatamente. Ele é um algoritmo inteligente. Uhum. Então nós estamos montando esse algoritmo, ainda não conseguimos chegar num veredito final, né? O equipamento ainda está sobre esse algoritmo. Na realidade, eu tenho toda a ferramenta de hardware pronta. Sim. Mas o algoritmo ainda não está definido qual o melhor. Ainda nós estamos... Ainda não bateram o martelo qual vai ser usado? Não, nós chegamos em 60% de acuracidade. Sim. Que está muito fraco. Ainda precisa melhorar. Lembrando, Frank, que a Anvisa não vai aprovar a venda se não passar de 90%. 90% é o mínimo. É o mínimo. Não vende com isso. Sim. Então hoje nós nós entramos aqui num fator de evolução, né? Nós estamos fazendo teste, evolução. Isso. Em alguns pontos nós estamos mais próximos do 90, alguns passou, alguns estão mais para trás, mas tudo está para chegar lá nos 90, é isso? A gente espera sim, é claro. É uma questão agora de algoritmo, né? Uhum. É de software mesmo, de linguagem computacional, que a gente precisa acertar para poder chegar acima de 90%. Porque os dados estão lá. Tá, então agora nós estamos no eGluco 3. E o eGluco 3, o que hoje ele faz? Então, o eGluco 3 é como eu te falei. Hoje o projeto está parado, né? Porque a gente já tirou os dados e a gente provavelmente não vai mais usar ele. Nós estamos agora montando o eGluco 4. Então o eGluco 3 já foi totalmente exaurido o que precisava ser tirado dali. Já está indo para o próximo passo. A gente está pretendendo fazer ainda esse ano um estudo paralelo com a Universidade Católica aqui de Joinville, um estudo com pessoas saudáveis, porque eu não fiz teste do eGluco 3 em pessoas saudáveis ainda, eu só fiz em diabéticos. E hoje tu já tens know-how, ou pelo menos para fazer teste, tu já fez num hospital, certo? De Brusque, né? Na Zambuja, né? Isso. Hoje existe, por exemplo, existiria a possibilidade de fazer testes em mais hospitais? Precisaria do que para isso? Então, esses testes com o eGluco 3 está lá. O que eu preciso de bateria? Sim. As baterias que a gente comprou na China, se eu for aqui falar como que foi o processo, vai uns 2 ou 3 podcasts, que o negócio é bem enrolado. Não, é complicado. Bem complicado. Por quê? Primeiramente, você não pode importar mais que 2 baterias de lítio para o Brasil. Existe um impedimento militar para isso. Assim como eu tentei comprar 2 litros de acetona e eu não posso comprar. A acetona só é vendido para CNPJ. Sim. Porque acetona a gente faz coisas e pode fazer coisas. Pode né? fazer coisas e coisas, entendeu? Isso tem uma
aferição militar, né? Tudo Exatamente. passa pelo E aí poder as do baterias teve um problema, Frank. As baterias, elas se extinguiram, elas arriaram, elas estufaram e não funcionam mais. Ah, entendi. E aí eu tô com meus 6 dispositivos parados. Então hoje, por exemplo, se nós tivermos aqui, quem está ouvindo, uma empresa de importação que possa dar esse suporte, seria legal? Seria ótimo. A gente Então, precisa de bateria. Aqui nós estamos falando direto com o nosso público. Então, o projeto hoje está parado por falta de bateria. Hoje o eGluco 3 está parado por falta de bateria. Então, se nós tivermos algum importador ou que possa nos ajudar nesse sentido, seria bem-vindo essa ajuda. Exatamente. Eu tenho 6 dispositivos pronto, esperando bateria. Poderia ser usado em outros hospitais, tá? O próprio doutor... Aqui que fique bem claro que nós estamos falando não de uso como ferramenta oficial, e sim como teste de pesquisa. De pesquisa, né? Isso, sim, somente para testes clínicos. Sim. O dispositivo não encontra-se comercialmente disponível. Uhum. Nós estamos ainda em um processo de estudo clínico, para chegar a um ponto de dizer o seguinte: o estudo está terminado, a eficácia está comprovada, nós vamos montar um relatório técnico e apresentar na mesa da Anvisa para que alguma empresa, a UDESC não produz equipamento, a UDESC não é fábrica, nós fazemos pesquisa, desenvolvemos patentes, a gente precisa de um investidor externo, de uma empresa que pega essa ideia e agora comece a montar uma linha de produção. A diminuir custos e montar uma linha de produção para que isso fique também atrativo para o mercado. Perfeitamente. A empresa pode comprar patente, mas também pode fazer um contrato de uso. Contrato de uso 5, 10 anos, eu não sei. Quem assistiu o nosso podcast anterior com a Sandra Machi, ela fez uma licença, uma permissão de uso do Cicolor, e parte do que é rentabilizado com o Cicolor retorna como apoio ao pesquisa e desenvolvimento. Então aqui também poderia ter alguma coisa, uma parceria nesse sentido. Exatamente. Por exemplo, hoje eu tenho a patente do eGluco. A patente ela é 25% minha e 75% ao UDESC. E o normal aqui seria que uma empresa entrasse em parceria com a UDESC com produção e continuidade de desenvolvimento, né? A gente provavelmente a empresa recolheria o royalty, né? Que está em torno de 3,5% a 5%. Geralmente é o preço, a rentabilidade. Então, hoje o eGluco 3 está parado por falta de bateria, mas já tem na realidade ele fez a função que deveria fazer, um conjunto de pesquisa, já tem banco de dados. Isso. E já ficou pronto para o próximo passo, que já é planejamento futuro. Então, hoje, se eu disser assim, eu posso usar o eGluco 3? Não pode, porque não tem bateria. Não tem bateria. Então, falta bateria para poder usar e fazer teste. Mas e projeto futuro? Então, assim, não é que eu posso usar. Eu não consigo usar para fazer novos testes clínicos. Sim. O usuário não pode vir com a bateria na mão e pessoal, eu tenho uma bateria, eu posso usar? Não, não pode. Uhum. Ele pode ser voluntário da pesquisa. Exatamente. E o eGluco 4 era para ser lançado esse ano. 2025, o eGluco 4. Era por quê, cara? Agora tu me deixou triste. Pois é, rapaz. Olha, vamos contextualizar esse negócio aí. Falta investimento. Nós não temos dinheiro, 1 centavo para tocar o projeto eGluco. Acabou. Acabou o dinheiro do projeto. Acabou o dinheiro. Você que é investidor, empresa farmacêutica, o que mais? Quais as outras empresas? A empresa de tecnologia de equipamentos médicos, né? Aí, trabalha com isso também. Nós temos uma aqui, vou até fazer propaganda, a Bolt aqui em Jaraguá do Sul, mexe com isso, não mexe? Não. Tem várias empresas aqui da região que mexem com alguma coisa de equipamento hospitalar. Pessoal, tem um projeto gigante, fabuloso aqui. Podemos pensar nessa oportunidade, né, Pedro? Sim. Mas vamos lá, projeto futuro, então, nós temos o projeto 4. do eGluco 4. O que vai ser
Qual é a transformação? A transformação é muito grande. A gente reduziu o eletrônico e colocou dentro de um relógio de pulso. Putz. Então, nós estamos montando um relógio. Quem é que está comprando os componentes? O aluno. Está tirando da bolsa dele e comprando os componentes da China. Olha o que aconteceu com esse aluno. Ele comprou na AliExpress. É bom vocês saberem exatamente a dificuldade que nós passamos aqui. E que dificuldade o Brasil está passando hoje em dia. Ele comprou na AliExpress. Ele pagou os impostos já antecipadamente pela AliExpress. O produto chegou, depois de várias semanas, ficou preso na Receita Federal de Curitiba por várias e várias semanas. A Receita falou que não recebeu da AliExpress o imposto. O aluno pagou novamente o imposto para a Receita. E depois de várias semanas, a Receita Federal chegou e falou assim, nós não vamos entregar, porque nós não aprovamos a entrega do seu produto. E os produtos, pessoal, é um pacotinho pequenininho de componentes eletrônicos, que não faz mal a ninguém, que não traz segurança, que não traz problema para o Estado, segurança de insegurança, nada. Né? Não traz vai insegurança. Voltar para o destinatário, que é a China. Depois o aluno ter pago 2 vezes o imposto de produção. Só minha pergunta. Como fazer pesquisa nesse país? Hoje, esse pacotinho, o custo dele gerou em torno de quanto? Nossa, todos os componentes do e-gluco não passam de $100. Para a montagem de um relógio não passa de uns $100? Não passa de $100. É muito pouco. Para não dizer menos. Inclusive tudo. Toda a parte do disco, que é a impressão do disco, da eletrônica, a montagem, os componentes e a bateria. Então esse relógio tendo esse relógio em mãos, com mais o dispositivo que já está disponível no computador, já consegue fazer medição? Já. Esse relógio ele vai ter uma tela, Sim. que vai indicar agora na tela, como um bom relógio, e vai ser touch. Ou seja, eu vou poder interagir com a tela, movendo a temperatura, saturação de oxigênio, glicose. E ele fala ou ele é Bluetooth? Não, ele é Bluetooth sem fala. Na realidade, ele vai mandar Bluetooth para o celular. E o celular fala. Aí eu já tenho certeza que tudo que está no celular fala. Perfeitamente. Aí ele vai mandar para cá. Sim. Então, esse é o Gluco 4. A proposta foi de montar 1.000 unidades desse relógio. Ao custo de? R$ 1.500. Por relógio? Por relógio. Para a produção dele, para pesquisa. Vejam bem, é pesquisa. Aqui nós não estamos falando de nada definitivo, gente. Definitivo de comercial. Nós estamos falando só de pesquisa e desenvolvimento. Por que 1.000? Porque eu preciso desse estudo. Eu preciso distribuir para o Estado, parceria com endocrinologistas principalmente, tá certo? Até porque o endocrinologista vai usar esta informação para medicar e verificar como funcionou a medição em tempo real com o uso da medicação e que vai dar o que é definitivo. Aqui a gente não está falando de... O medidor de glicose não é o final para um diabético, é o meio. É o meio, né? Perfeitamente. Então, assim, o que a gente quer não é o medidor de glicose. O que a gente quer são pessoas saudáveis. Exatamente. A gente quer que tenha um equipamento que fica medindo o tempo todo e fique à vontade para o usuário medir quando ele bem entender, sem precisar furar dedo. Muitas vezes a gente conversa assim, né? Eu quero o medidor e tal. Gente, pensa que, na realidade, o que está sendo feito aqui não é uma questão de medidor de glicose, é uma questão de qualidade de vida, né? Então, às vezes, as pessoas falam assim, cara, eu comprei uma Ferrari, paguei R$1 milhão. Na realidade, ele não comprou a Ferrari, ele não comprou um carro, ele comprou um sonho, né? Então, o objetivo final não foi um carro, foi um sonho. O cara comprou uma caminhonete, o objetivo final dele é trazer produto. Então, o que ele comprou foi um transporte para o produto dele. Então, o carro é o meio. Isso. E aqui também o medidor de glicose é o meio. Perfeito. Quanto menos dolorido o meio, quanto mais eficaz o meio, melhor vai ser a pessoa na ponta, que é o nosso pensamento final. É isso, Pedro? Exatamente, é isso aí.
E por isso que é interessante o seguinte, é caro, é barato. Quanto custa uma vida? Né? Não dá de mensurar. E hoje tu deve ter isso melhor do que eu. Qual é o percentual de pessoas diabéticas dentro da sociedade? Olha, segundo o levantamento que a gente fez aí uns 2 anos atrás, é em torno de 10% da população brasileira, que está em torno de 220 milhões de pessoas, está em torno hoje então de 22 milhões de pessoas diabéticas, declaradas, tipo 1 e tipo 2. E se essa pessoa não tiver tratamento adequado, é uma doença silenciosa e é uma doença muito complicada, porque ela às vezes faz amputação. Sim. Às vezes eu conheço gente que amputou o às vezes pé. ela tem perda de algum órgão. É uma série de situações que levam até a morte. E quanto custa isso tudo para o Estado, vamos dizer, tratar uma pessoa, amputar uma pessoa, ter que a internação dessa pessoa. Então, assim, nós só estamos agindo pelo outro lado, em vez de ir no final, né, cuidando do problema, lá do que aconteceu, a gente está tratando da prevenção. É isso, né, Pedro? É, exatamente. Tá, então, Pedro, o E-Gluco 4, nós já vamos estar pensando num relógio. Está pensando no relógio, a gente vai fazer o teste no nosso laboratório, porque nós temos dinheiro só para um. Uhum. E vamos fazer os testes ali com nós mesmos ali no laboratório, mas eu tenho uma proposta pronta de um orçamento, de um custo de um projeto para 1.000 relógios. Eu estou atrás de investidores, eu já apresentei esse projeto para Pernambuco, uma empresa em Pernambuco que é uma ONG, não é uma ONG, é uma... Qual é a entidade que toma conta ali do Hospital Materno Infanto Juvenil? Como é que é o tipo de característica jurídica dela? Eu aqui já desconheço. Eu já desconheço. Eles tomam conta de hospitais lá, sabe? Eles tomam conta de 3 hospitais no estado, então eles têm verbas parlamentares e tudo, mas acabou não... Eu já te falei, né, Pedro? Não aceitado. Né? Em contrapartida, eu estou conversando aqui contigo porque eu quero levar o teu assunto a público. Mas a gente já está conversando com alguns políticos da região e alguns já estão correndo atrás de algumas situações também. Assim como o Pedro está correndo atrás da questão de parceiros, apoiadores, financiadores, ele também deve estar tendo alguma questão governamental. E quando eu vi a história do Pedro, eu tenho espalhado essa história para todos os lugares onde eu vejo, porque, para mim, nós temos aqui uma oportunidade gigante de sermos um polo tecnológico para diabéticos. Perfeito. E, gente, Sim. Não é uma questão de medidor, é uma questão de vida. De vida. Então, esse é o 3. Não, esse é o 4. Esse é o 4. Então, o que eu precisaria? Eu precisaria de um investimento de 3,2 milhões de reais. É um projeto que vai durar 2 anos. É necessário que seja 2 anos para eu elevar o nível de evolução tecnológica que manda, né, o país, para um ponto de chegar a ele no final de 2 anos, apresentar um relatório para a Anvisa e uma empresa, então, pegar o projeto naquela parte onde parou e começar a fazer a produção. Hoje esse projeto que tu tem é de aproximadamente 2.300.000. 3,2 milhões. 3,2 milhões, esse é o projeto que está em pauta. Eu já tentei no Rio de Janeiro também, eu estou em contato com o pessoal de Brasília, um investidor de Brasília, mas assim, tudo ainda... E o E-Gluco nebuloso. 5? Então, já existe alguma coisa nesse sentido? Já. Por conta que não tive patrocínio para o E-Gluco 4, está parado, e eu não posso ficar parado, porque quem para, se parou, o trem passa por cima. Então eu estou pesquisando e eu montei um projeto que é o E-Gluco 5 para o ano que vem, para 2026. Mandei esse projeto para o CNPq, que é a Agência Federal de Fomento à Pesquisa. Pedi 250 mil reais, que é o máximo que podia pedir. Porque, veja, o E-Gluco 4 ainda é um relógio, certo? É um relógio. Mas como é que eu vou aferir o relógio? Para estudo clínico, eu preciso furar o dedo.
Eu preciso fornecer para o meu relógio, meu aplicativo, qual foi o valor verdadeiro medido pelo dedo. Porque eu preciso treinar o algoritmo. Sim. Parecido clínico. Fazer Uma um vez comparativo. treinado, acabou. Fazer um comparativo. Eu falei, mas isso eu não quero furar o dedo. Mesmo assim. Mesmo ainda durante o processo de implementação clínica, de estudo clínico, eu não quero furar o dedo. Então a gente bolou uma ideia de fazer colocar um sensor na pele, Sim. né, minimamente invasivo, no braço direito, Subcutâneo de novo. subcutâneo, grudado aqui com uma eletrônica flexível, a gente chama de biosensor flexível, vai ficar grudado aqui, o pessoal vai poder se mexer, andar, correr, tomar banho. Ele vai medir a glicose e vai transferir o valor para o meu relógio que está no braço esquerdo, vai fazer o Shazam. De um lado para o outro. Usando a tecnologia que já tem no celular, que é o NFC. Como é que você paga? Cartão você sabe que você pode colocar aqui dentro, certo? Sim. Você chega no caixa e paga. Sim. Tem uma tecnologia aqui dentro chamada NFC. A gente quer colocar essa tecnologia nesse sensor do braço direito. Então ele vai medir e você vai passar a informação. Ele vai ser um transmissor. Um transmissor. E aí eu não preciso mais de dedo. Entendi. Eu não preciso de fura-dedo. Eu vou furar uma vez a cada 14 dias e vai ficar aqui. Então esse é o eGluco 5. E esse eGluco 5 já vai ter uma nova tecnologia que é o Mini Raman. O que é Raman? Raman é uma tecnologia de luz que utiliza vários feixes de luz. A gente vai usar um feixe de luz bem grande, são 20 tipos de luz que vai ser injetado na pele. Por quê? Eu quero aumentar a precisão do algoritmo. Eu quero que ele fique que dê mais precisão possível. Acuracy. Então o eGluco 5 já é com uma questão subcutânea de um transmissor para fazer a leitura para o relógio que vai estar no outro braço. Mas isso, veja, pessoal, tem furação? Tem, mas é para um estudo clínico. Isso é para um estudo clínico. Porque, veja, agora vamos colocar um caso bem genérico lá na frente. Eu comprei o relógio, ele já está sendo vendido. Você vai procurar o seu endocrinologista. Ele vai fazer uma calibração no relógio, furando o seu dedo pela primeira vez. Ele vai furar uma vez o seu dedo, ou uma, ou duas, ou três, ou quatro. Você vai precisar calibrar o seu relógio durante aquele dia. E pronto. Calibrou. O que o relógio precisa saber? Porque eu preciso informar para o algoritmo, Frank, quem é você. Sim. Como é que é seu sangue? Que uma pessoa é diferente da outra. Da outra, exatamente. Peso, altura, sexo, idade. E você vai dizer para o relógio o seguinte, olha, o meu sangue tem essa característica, tá bom? Beleza. Ele vai buscar, então... E dali para frente ele mede a curva. Mede a curva sozinho. Beleza, então nós já sabemos que começamos pelo eGluco 1, que era uma aranha gigante. Exato. O eGluco 2 ele diminuiu a fiação e melhorou a curacidade. O eGluco 3 já estava medindo algo a mais e já não tinha mais fiação. Certo. O eGluco 4, que contamos com o investimento que vai vir daqui, certo. Ele já é um relógio. Já é um relógio. O eGluco 5 é uma opção, né, de uma outra forma de medição. Exatamente, uma outra opção. E agora, eu vou te fazer uma pergunta que tu nunca deve ter respondido para ninguém. Opa! Como é que eu compro ele? Qual seria? Boa pergunta. Você não compra. Infelizmente, ele não está sendo vendido em nenhuma loja, nenhuma farmácia, né? Ele é simplesmente ainda o relógio, o eGluco 4, que a gente acabou de falar, ele é um equipamento para pesquisa, então nós estamos buscando investimento para produzir 1000. Você quer fazer parte do projeto? Eu só queria comprar. Então venha participar como voluntário, né? Então nós estamos querendo então trazer os endocrinologistas para o projeto. A ideia é uma ajuda financeira para o endocrinologista como paciente. Esse paciente vai receber o relógio do endocrinologista, vai passar as instruções, esse paciente /voluntário, ele vai participar por 30 dias, vai usar esse relógio, enquanto o relógio faz a coleta de dados.
Então, ele vai devolver esse relógio. Tu vai montar centros de pesquisa. Cada endocrinologista vai ser um centro de pesquisa. Perfeito. Individual. Mas é pesquisa, então não tem como comprar. Eu fiz a brincadeira aqui, mas a gente já tinha combinado antes de fazer a pergunta, porque o Pedro me falou que ele recebe muitos e-mails nesse sentido, né, Pedro? Isso, exatamente. Muito e-mail, pessoas querendo comprar. Olha, quando é que eu posso comprar? Já está disponível. Pessoal, não está disponível ainda. Nós ainda estamos numa fase anterior, que é a fase de pesquisa e desenvolvimento. A gente precisa de 2 anos ainda. E então, o que a gente deve fazer agora para o projeto virar realidade? Incentivar essa pesquisa. Exatamente. Cutucar quem pode ser o parceiro nessa pesquisa. Exatamente. Venha, fala com o Desk, venha, a gente vai em Florianópolis, a gente senta com o pessoal lá de inovação, fazemos aí um contrato de concessão de uso após os 2 anos de pesquisa. A gente precisa desse investimento, é um dinheiro que vai entrar dentro dos cofres da UDESC, tá certo? A gente tem uma equipe já montada. É uma conta separada para esse projeto e que de lá, para sair esse dinheiro, tem que ter uma série de fatores e compromissos. Isso, compromissos, licitação, várias coisas aí. Pedro, eu estou aqui não só por conta do Instituto, né, por conta desse interesse que surgiu. Hoje a gente combinou que ia falar um pouquinho mais sobre a questão do e-gluco, né, a questão do medidor de glicose, mas nós temos aqui uma série de coisas que não foram feitas. A gente não mostrou o produto, a gente não evoluiu tecnicamente. Vamos marcar um segundo podcast para falar sobre essa situação toda? Bora. Eu trago aqui o dispositivo e-gluco 3 para vocês. Sim. Eu mostro como baixar isso na Apple Store, como é que ele funciona, né? A gente vai tentar trazer uma bateria que funciona, ver se ainda tem alguma aí, né? E eu trago uma amostra aqui do que vai ser o e-gluco 4. Aí, pessoal, então é o seguinte, vamos dar like aqui nesse nosso Instagram, no nosso YouTube, para que seja colocado isso para mais pessoas no Brasil inteiro. Vamos tentar dar publicidade nesse assunto e vai ficar marcado aqui uma próxima conversa. A data eu vou passar no meu Instagram futuramente. Sim. E daí tu também posta no teu Instagram e a gente vai conversando, alinhando, e quero ver se na próxima conversa, além de nós, tenha alguma empresa investidora, quem sabe, ou alguém do setor público já nos auxiliando, nos conduzindo nessa parte. O que tu acha disso, Pedro? Eu acho uma excelente ideia. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta, vai na página do evento, do projeto, egluco.bio.br. Lá tem o Instagram do projeto. Eu não tenho, Pedro Bertemi Filho, não tenho Instagram e não tenho Facebook, né? Eu não gosto de... Quem tem Facebook e Instagram não tem tempo para fazer pesquisa e desenvolvimento. Não tem. Infelizmente, porque eu tenho WhatsApp. Se vocês querem me ligar no WhatsApp, o WhatsApp está aberto. É o 479-97-60-0040. Manda um alô lá. E ele responde, tá, gente? Ontem à noite eu mandei uma mensagem para ele, não deu 5 minutos, ele já respondeu. Porque nós estamos falando de um sonho, né? Exatamente. Nós estamos falando de um sonho de um filho, né? Que está nascendo. Pessoal, nós aqui do IVES também temos o nosso site, que é www.ivesbrasil.com.br. Nós pretendemos logo colocar uma página também voltada para o e-gluco, mostrando para divulgar mesmo. Nós temos o nosso Instagram, que é @ives.brasil. E quem quiser, nos procurem nesses e-mails, nesses sites, nesses Instagram, e a gente também pode direcionar o que vocês forem tratando para o Pedro. Pedro, considerações finais, uma despedida, alguém que tu queira oferecer? Por gentileza, esse é o momento. Bom, novamente agradecendo aqui, Frank, né, por essa Instituto IVES, oportunidade, o Instituto IVES, né, de estar divulgando a pesquisa. Eu durmo só 6 horas por dia, trabalho em torno de 50 horas por semana nessa universidade, só pago somente por 40,
mas eu trabalho porque eu tenho amor à pesquisa. Eu gosto muito da pesquisa, eu amo a pesquisa. A UDESC é a minha segunda casa. Eu costumo dizer para minha esposa que isso aqui é o meu segundo, é um outro cômodo, que eu passo muito mais tempo aqui do que lá em casa. Então, venha participar desse projeto, investidores aí, a gente conversa, fazemos um termo de convênio com a universidade, vamos tocar isso para frente, que o meu intuito, eu vou morrer daqui a 12 anos, né? Não vou durar para sempre, a gente tem que passar isso para as novas gerações. Alguém tem que assumir esse negócio, eu tenho que passar esse bastão para alguém. Então, que seja uma empresa que invista nisso e vamos embora. E que dê resultado no futuro. Que dê resultado no futuro. Um grande Pessoal, abraço a todos. Aqui, além do Instituto, além do Pedro, eu quero fazer um apelo aqui para a DIJOS. A DIJOS é a Associação dos Diabéticos de Joinville. Isso que está sendo proposto aqui é um trampolim para nós, para a nossa melhora de vida. Então, quem da DIJOS tiver a oportunidade de querer ser voluntário, de passar essa informação para empresas, para quem puder ajudar, por favor, sinta-se à vontade. Vocês têm lá o nosso Instagram, o nosso site, vocês têm o telefone do Pedro, e todos, por qualquer caminho que vocês chegarem, nós vamos direcionar da melhor forma possível. Fica aqui o meu forte abraço, o abraço aí para o Alexandre, para o Arthur e para o Teno, que também fazem parte do IVES, estão aqui nos bastidores ou tá fazendo outro tipo de serviço, mas também estão envolvidos nesse projeto. E fica a nossa conversa para um próximo dia. Combinado? Frank, como dizia o meu pai, vamos dar a mão para selar esse nosso acordo, que vai ter outro projeto. Forte abraço, pessoal. Até mais. Até mais.